Olá, eu sou Ivan Lima e você é muito bem-vindo. Diga-me com quem andas, e eu te direi quem tu és. Essa talvez seja a frase mais famosa de Jesus Cristo, certo? Errado. Na verdade, ele nunca disse isso. E apesar da mensagem relevante desse ditado popular, essas palavras também não estão nem presentes na Bíblia. A gente às vezes acaba acreditando em qualquer coisa que nos dizem por aí. Por exemplo, se te falassem que Jesus, na verdade, nunca existiu e foi apenas uma invenção, você acreditaria? Para o pesquisador norte-americano Joseph Atwill, Cristo é apenas uma invenção da aristocracia romana e o cristianismo foi inventado apenas para controlar as massas. Olha só. De acordo com Atwill, ao longo da história, o cristianismo foi um fracasso, pois criou a Idade das Trevas, as Cruzadas, que segundo ele foram uma desgraça absoluta, sem falar na Inquisição. E diferente do que muita gente pensa, Joseph Atwill não é ateu. Ele é praticamente um budista. Afirma que não acredita e que nem desacredita de Deus, mas que seu trabalho é mostrar a verdade para as pessoas. No ponto de vista dele, Jesus Cristo nunca existiu. Então quer dizer que esse tempo todo as pessoas creram em uma narrativa sobre a vida de um homem que nunca existiu? Eu não sei você, mas eu discordo plenamente da opinião de Atwill. Mas, Ivan, além de toda a história que é contada na Bíblia, quais são as outras evidências de que Jesus realmente esteve por aqui? Eu vou tentar detalhar se existem tais provas e quais são as comprovações bíblicas, científicas e históricas que mostram que o Cordeiro de Deus é real. Para começar, temos as diversas fontes literárias, como as cartas de Paulo, que foram escritas entre os anos 40 e 50 depois de Cristo, e os evangelhos, escritos a partir do ano 70, podemos usar como exemplo o Evangelho de Marcos. A obra traz informações sobre a vida do mestre, como, por exemplo, que ele era da cidade de Nazaré, que foi batizado por João Batista e morto no governo de Pôncio Pilatos, duas figuras históricas que comprovadamente existiram. Tá. Tudo bem que as escrituras sagradas contam um pouco da história de Jesus, mas quem garante que tudo isso não foi inventado, hein? Bom, se pensarmos que Cristo morreu por volta do ano 30, se Paulo, Marcos e outros tivessem inventado a figura do Messias e os acontecimentos da vida dele, que incluíam figuras políticas extremamente importantes na época, será que essa história teria se propagado tanto e formado a maior religião do mundo? Na minha opinião, se tudo isso fosse mentira, dificilmente essa narrativa estaria viva até hoje. Além disso, os discursos atribuídos a Jesus nos evangelhos fazem total sentido para o contexto da época em que ele vivia. Podemos considerar ainda o fato de que muitas das obras cristãs sobre Jesus apareceram durante a vida de numerosas testemunhas oculares e fornecem descrições que se adequam à cultura e geografia da Palestina do primeiro século. Também é difícil imaginar por que os escritores cristãos inventariam uma figura salvadora tão judaica quanto descreveram Cristo. E será que há alguma prova física ou arqueológica que confirme a existência do Filho de Deus? Não, infelizmente não. Mas os pesquisadores nunca criaram esperanças de que um dia encontrariam algo que confirmasse esse fato. Eu digo isso porque, segundo muitos cientistas, historiadores e estudiosos da área, os camponeses do passado não costumavam deixar rastros arqueológicos. Na verdade, não existem registros arqueológicos de Jesus e nem da maioria das pessoas que viveram na mesma época que ele.
Então quer dizer que a falta de provas físicas não mostra que o Messias não existiu? Obviamente não. Isso apenas evidencia que Jesus, assim como 99% das pessoas da época, não causou impacto suficiente para haver um registro arqueológico. Como a gente mostrou recentemente, existem muitos debates sobre a autenticidade em relação às relíquias associadas a Cristo. Podemos usar como exemplo a coroa de espinhos, que ele utilizou durante a crucificação, e o sudário de Turim, um pano de linho supostamente marcado com a imagem do seu rosto. Assim como eu expliquei, a autenticidade dessas relíquias nunca foi confirmada pela ciência. Então, não podemos considerá-las como as provas definitivas que confirmam a existência de Cristo. Por outro lado, arqueólogos já foram capazes de constatar alguns elementos da história de Jesus no Novo Testamento. Enquanto alguns contestam a existência da antiga cidade de Nazaré, a terra natal de Cristo, os arqueólogos desenterraram uma casa com pátio escavado na rocha, juntamente com túmulos e uma cisterna. Eles também encontraram evidências físicas de crucificações romanas, como a de Jesus, que é descrita no Novo Testamento. Voltando a falar da literatura antiga, além das escrituras sagradas, existem também alguns relatos não bíblicos que citam Jesus. Talvez o mais famoso deles seja o do historiador judeu do primeiro século, chamado Flávio Iosefo. Além de ser historiador, ele era descendente de uma linhagem de importantes sacerdotes e reis e registrou a destruição de Jerusalém no ano 70 d.C. pelas tropas do imperador romano Vespasiano. Entre as obras mais relevantes de Iosefo estão A Guerra dos Judeus e Antiguidades Judaicas. O primeiro livro é uma importante fonte sobre a Primeira Guerra Judaico-Romana, que aconteceu entre os anos 66 e 73 do século I. Já o segundo conta a história do mundo sob uma perspectiva judaica. E é exatamente aqui que eu queria chegar. Historiadores acreditam que Iosefo tenha nascido alguns anos após a crucificação de Jesus, por volta do ano 37. E ele não só fez registros da Primeira Guerra Judaico-Romana, como também serviu como comandante na Galileia durante esse conflito. E embora Iosefo não fosse um cristão ou seguidor de Jesus Cristo, ele viveu em uma época em que conheceu muitas pessoas que tinham visto e ouvido o homem de Nazaré. Em certa passagem do livro Antiguidades Judaicas, em que narra uma execução ilegal, ele identifica a vítima, Tiago, como o irmão de Jesus, que é chamado de Messias. Mas como a execução de Tiago comprova que Jesus realmente existiu? Na verdade, essa passagem apenas deixa claro que Iosefo tinha conhecimento da existência de Cristo. Em outro trecho da obra, chamado de Testimonium Flavianum, o autor descreve como um homem de feitos surpreendentes. No caso, Jesus. Foi condenado a ser crucificado por Pilatos. Embora a maioria dos estudiosos acredita que escribas cristãos modificaram partes da passagem, há uma concordância de que esse trecho pode até ter sido alterado, mas isso não muda o fato de que Iosefo cita Cristo em sua obra. Além das citações desse escritor, ainda há outros relatos, não bíblicos, sobre Jesus. Em Anais, obra de Públio Cornélio Tácito, que foi um senador e historiador romano, conta-se uma história sobre o Império Romano, que foi descrita por volta de 116 d.C., quando Tácito descreve o incêndio de Roma no ano 64. Ele menciona que o imperador Nero culpa as pessoas chamadas de cristãs e cita que Cristo, o fundador do nome, foi executado por Pôncio Pilatos, procurador da Judéia no reino de Tibério. E pelo fato de Tácito ter sido um historiador romano,
Ele não foi influenciado pelos cristãos a citar o Messias, e nem mesmo a perseguição de Nero aos seguidores de Jesus. Na verdade, se trata de um ponto de vista completamente diferente. E antes das menções de Tácito, o governador romano Plínio o Jovem escreveu ao imperador Trajano que os primeiros cristãos cantavam hinos a Cristo como a um Deus. E sabe o que é mais curioso? Não existem relatos ou registros de escritores antigos que questionaram a existência de Jesus. Na literatura mais antiga dos rabinos judeus, o Nazareno foi denunciado como filho ilegítimo de Maria e um feiticeiro. Entre os pagãos, o satírico Luciano de Samósata e o filósofo Celso consideraram Jesus um canalha, mas em momento algum questionaram a sua existência. O fato é que, apesar dos escritores não cristãos não apresentarem muitas informações sobre a vida do Cordeiro de Deus, eles, mesmo que de forma indireta, confirmam a sua existência. Pode-se concluir que, apesar desses textos não citarem as façanhas do mestre, podemos confirmar que não há dúvidas de que, ao menos o Jesus, como figura histórica, viveu entre os humanos aqui na Terra. Lembrando que não temos como objetivo tirar nenhum crédito das Escrituras Sagradas, mas apenas mostrar quais são as outras evidências que confirmam a existência de Jesus Cristo. Eu fico por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.